só, não consigo nem falar de tanta espontaneidade. Quem tá em casa pensa, como o Danilo é popular, o Brasil ama o Danilo, mas na verdade tem duas tias ali mandando eles gritar meu nome. Obrigado. Parabéns, parabéns. Eu vou aplaudir de novo. Tinha um grupinho. Não tô aplaudindo, eles aplaudem. Assim que funciona a televisão. Linda. E vou Vamos falar... testar. Tinha um grupinho espontâneo aqui atrás, tinha um grupinho bem espontâneo. Muito bom, quero agradecer. Sabe por quê? Fazem 2 anos que não tem plateia. E agora, depois de 2 anos, eu posso dizer que vocês são a melhor plateia em 2 anos de programa. E nesses 2 anos eu não esqueci de vocês. Eu pedi para guardarem o lanche, o kit lanche de vocês. Tá aí, entrega para eles, por favor. Tá aí, ficou 2 anos guardado esse kit lanche e é todo de vocês. Vocês querem? Bom, mal agradecidos. Eles não querem, Diguinho, faz o que você quiser com isso. Ele tá comendo uma coisa mofada, pessoal. Olha, a gente vai começar o programa hoje um pouquinho diferente, porque, infelizmente, nós temos um conflito completamente desnecessário acontecendo agora no mundo. A Rússia invadiu a Ucrânia e nós vamos conversar aqui com um dos maiores especialistas políticos do Brasil. Nós vamos conversar também com um padre que está num bunker em Kiev agora, nesse momento, e também com um correspondente do SBT. Chama ele, Diguinho. Professor Roque! What is it good for? Absolutely nothing. What is it good for? Absolutely nothing. Muito bem, professor. Vou te chamar de professor Roque, porque eu confesso que eu vejo o seu nome no Twitter, acompanho suas postagens e eu não sei falar seu nome. Seu nome Ninguém é complicado. sabe. É Reniose Cuquier? Pô, você falou certo. Falei certo? Então eu sabia esse tempo todo? Sabia. 2022 começou diferente, velho. Parece francês. Cuquier, mas é o quê? Cookie é polonês. Polonês. Que na verdade é Zucker. Açúcar. É, que açúcar foi transliterado e aí ficou cookier. E Ozzy? Ozzy é de origem libanesa. Libanesa. E Reni? Reni também. Também. E cookie é açúcar. É. Então você é o famoso Reni Docinho. Pois é. É o Reni Honey. É o Reni Honey. Se ele fosse americano, Reni Honey era bom. Reni Honey. Muito bem. O professor Roque, né? Que é H-O-C, já Mais abrevia fácil, tudo. E o Ozzy também, né? Mais fácil. O Tem o Ozzy, O Ozzy. O professor Roque, ele é cientista político, professor, palestrante, formou-se nos Estados Unidos em filosofia e ciência política e é mestre internacional Peace and Conflict. Falei certo? Porra. Olha, Solução de conflitos internacionais. esse seu livro é bem legal. Seria muito legal estar falando sobre ele hoje, mas eu vou chamar você para voltar em breve só para a gente falar desse assunto. Mas hoje, vamos focar no conflito da Ucrânia, que está todo mundo só falando nisso, está todo mundo preocupado onde isso vai parar. E para conversar com a gente aqui, estou com o Padre Lucas, num link ao vivo, direto da Ucrânia. O padre está lá agora, não é, padre? Sim, sim. E ao lado do Padre Lucas está o repórter Sérgio Uti. Obrigado por terem aberto o link pra gente, tá? Antes da gente falar aqui com o professor Roque, padre, você está aí na Ucrânia, você não quer voltar pro Brasil não? Tá tendo uma guerra aí, você não tá sabendo? Eu acho que eu tô sabendo sim. Tô vendo, tô A escutando. Rússia cortou o áudio dele. Dá uma subida no áudio, não tá dando pra ouvir que a gente tá ao vivo aqui agora. Tô falando que sim, que eu sei que eu tô na Ucrânia porque eu tô escutando. Ok. Caramba, agora Tô sim. escutando os barulhos. Muito- É uma bomba que tá caindo. Gostei dele. Padre Lucas, é sério? Você tá em área de conflito? Você tá ouvindo barulhos de guerra aí? Não. Ou seja, eu estou na cidade de Kiev. Barulho de guerra você escuta, não tanto como do outro lado da cidade. Me fala uma coisa, padre, você não pensou em voltar pro Brasil? Não.
Não. O Brasil tá mais violento. Você tá aí, imagino que abrindo as portas da igreja para refugiados, de alguma maneira você está ajudando o povo ucraniano, não? Sim, eu moro aqui já há 18 anos nesse país. E eu me sinto um deles também, né? Então eu não deixaria o meu povo também, aquelas pessoas a quem eu fui enviado, que a igreja me mandou, eu não deixaria eles nesse momento mais difícil, né? Ótimo, já eu vou falar mais com o padre, quero falar agora com o Sérgio Uti. Você está onde? Eu estou num lugar chamado Chisinau, que é a capital da Moldávia, que a gente está a 60 quilômetros mais ou menos da fronteira, e nos últimos dias a gente passou por Kiev, passamos por Lviv e outras grandes cidades ali da Ucrânia. O que você viu aí? Você já está vendo os russos avançar? Você chegou a ver conflito? Sim. Em Kiev a situação estava bem crítica. Inclusive, a gente tomou a decisão de deixar o hotel onde a gente estava em Kiev, porque ele foi tomado por milícias formadas por ucranianos mesmo para defender a capital. E, ao ser tomado por milícias, o hotel acaba se transformando em um alvo para os russos, né? Então, de lá a gente foi para um plano B, a gente tinha um plano B, um plano C, e todos se esgotaram, a gente teve que se deslocar até Lviv, que é quase na fronteira com a Polônia. E ontem a gente fez uma viagem de 11 horas até aqui, até esse ponto na Moldávia, que é outro país que tem medo de ser invadido pelos russos, porque está aqui espremido entre a Romênia e a Ucrânia. Já tem russos aqui que tomam uma parte do país por separatistas. É uma história bem parecida com a Ucrânia em alguns momentos. Tem 20 mil toneladas de armas e munições aqui, para vocês terem uma ideia, numa partezinha aqui desse país, que é o mais pobre da Europa. Então a gente veio para cá para contar um pouco dessa história e talvez retornar para a Ucrânia daqui a alguns dias. Olha, Sérgio, você foi para outro país e diz aí que está sentindo tensão da guerra. Imagina o padre Lucas, que está em Kiev. Ele está pior do que eu, na verdade, né? Eu estava lá alguns dias, estava lá dias atrás. O padre está mais corajoso, mas no nosso caso de jornalista, a gente tem certos padrões para seguir, né? A gente segue certos padrões de segurança, condições de trabalho, né? As condições que a gente pode transmitir as notícias para o Brasil. Foi essa a decisão que a gente tomou, inclusive, para sair de Kiev, porque lá tinha bombas, muitas bombas, sirene tocando o dia inteiro. O padre pode esclarecer isso para a gente com mais propriedade ainda, mas os barulhos que a gente ouvia em Kiev, que eu ouvi nos últimos dias, as explosões, as rajadas de tiro, já estavam bem mais próximas do centro da cidade, bem mais próximas, inclusive, que nos primeiros dias de guerra, né? Porque a gente chegou lá 3 dias antes da guerra estourar. É lamentável que isso está acontecendo. Vou falar com o professor Roque. Você já trabalhou no Conselho de Segurança da ONU. Já. E tirar logo a dúvida que todo mundo tem. Primeiro, o que o Putin está fazendo? O problema é que ele quer território mesmo? O problema é que ele quer mar? Ou é mais ideológico do que prático? Ele quer, de certa maneira, voltar com a União Soviética? Eu iria mais para o segundo, mas a gente tem que olhar para... Não é só um fator, né? Quando você toma uma decisão dessa de entrar numa guerra desse tamanho, não dá para dizer que é uma única coisa. Mas a principal é que o Putin quer recriar o Império Soviético. Ele falou que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. Então, o Putin é um clássico imperador. Ele quer viver num regime de império, ele quer expandir, ele quer crescer. Existe um outro elemento de segurança mesmo, de questão territorial, de geografia, localização, que coloca os russos numa posição de desvantagem. Eles se sentem cercados, né, pela aproximação do seu rival, do seu inimigo, representado pela União Europeia ou pela OTAN, que é uma aliança militar. Então, ele tem esse argumento, mas isso não para de pé na realidade. Por quê? Porque a Ucrânia não é uma ameaça para ele. Isso não se materializou. Então, é muito mais a ideia de ele recriar esse território todo e governar. E ele fala uma coisa que é bastante preocupante, que ele disse um pouco antes de invadir, que é o seguinte, que a Ucrânia não existe como nação. Que os ucranianos, na verdade, são russos. E quando a gente olha para o começo da história, na verdade, antes de existirem os russos, existiam os russos de Kiev. Os primeiros russos, os antecessores dos russos, são os ucranianos. Os russos que são ucranianos. Exatamente. Então, claro, eles são povos irmãos e tal, né? Surgiram no mesmo momento, mas a Ucrânia ela existe muito antes do que a Rússia.
Então, não faz sentido isso. E óbvio que ele traz essa ideia, essa história, para desconstruir o direito da Ucrânia existir como uma nação e como um país independente. Então, assim, um monte de inverdades, tudo parte desse grande projeto de poder, dessa grande vontade de expandir. E o problema é que isso é uma mudança na estrutura do mundo. A gente não tinha uma situação como essa de um país que é tão poderoso, o maior arsenal nuclear do mundo, tentando conquistar um outro território. E não é um território pequeno, Danilo. É uma coisa gigante. Desde a Guerra Fria é a primeira vez que desde a Segunda Guerra na Europa que você não tem isso. Então nós estamos falando de 80 anos sem uma situação como essa. E ela abala a estrutura do mundo. Porque o mundo está organizado desde o final da Segunda Guerra numa arquitetura de viver em paz. Claro, tem um conflito aqui, outro ali, mas são coisas pontuais. Nunca com a ideia assim, eu vou anexar esse território e vai ser o meu país. Ainda mais um país de mais de 40 milhões de pessoas como é a Ucrânia. Então, esse projeto é uma quebra de paradigma. É mudar, é colocar o mundo de ponta cabeça. E tem várias coisas acontecendo, nós vamos falar delas aqui, mas assim, tem repercussões e consequências que estão transformando o mundo já. Que nós ainda nem sabemos como que elas vão se desenrolar e como que vai desdobrar isso lá na frente. Mas que já está acontecendo. Resposta do Ocidente, enfim, sanções, posicionamento da União Europeia, Alemanha, Estados Unidos, aproximação da Rússia com a China. Isso é perigoso. Discussão de uso de arma nuclear. Assim, as pessoas todas falaram, não vai ter guerra. Imagina, o Putin nunca vai invadir, que é isso, não faz sentido nenhum. Eu dizia, olha, cuidado. E agora todo mundo, não, imagina, armas atômicas. Assim, a probabilidade é baixa. Mas, dado o comportamento do Putin, o que ele está buscando, a gente não pode descartar. Eu li hoje que, logo de manhã, que teriam dito que o Putin está com um câncer terminal no intestino. Isso, eu li essa notícia também. E que isso pode ser simplesmente o cara falando, quer saber, eu já entendi, eu vou morrer, então eu vou deixar de herança para a Rússia, a Ucrânia, eu aperto o botão e o mundo morre comigo, porque eu vou morrer mesmo. Será que tem realidade nisso aí? Além desse elemento, a gente não sabe. Sabendo que vai morrer? Tem muita gente falando que ele está doente, que tem alguma coisa acontecendo com ele. Ninguém sabe ao certo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que durante o Covid, Danilo, ele se isolou. Ele ficou extremamente paranoico, ninguém fala com ele, raríssimos assessores têm acesso direto, conversam com ele e ele está na paranoia. A gente viu os exemplos das imagens dele sentando com o presidente francês, com o líder da Alemanha, aquela mesa gigante e tal. Ele está totalmente isolado e dizem, assim, a leitura que se faz é que ele está mais paranoico. Pode ser que ele também esteja doente. E aí tem um medo do Ocidente em falar assim, não podemos colocar o Putin no corner, acuado, porque ele pode reagir de maneiras que não são racionais e que ninguém está esperando. E tem um outro problema que, assim, que é muito difícil quando as pessoas olham para a guerra, elas não tratam a guerra funciona numa lógica diferente. O que é isso? Quando você vai tomar uma decisão na vida, você fala assim, o que eu ganho com isso e o que eu perco? Você quer minimizar suas perdas e aumentar os seus ganhos. Então você não faz coisa que tem muito risco. Na guerra, você está disposto a perder, porque você sabe que a sua perda vai gerar perda ainda maior para o seu inimigo. Se a gente não virar a chave para entender como é essa lógica da guerra, a gente não consegue fazer sentido do que está acontecendo. Agora, por exemplo, em guerra também, o que mais... informação em guerra é primordial para as coisas andarem. E se essa informação que apareceu hoje, mais cedo, que o Putin teria um câncer terminal, for fake news, para o mundo ficar com medo e falar, meu Deus, ele está louco, ele sabe que vai morrer e vai apertar o botão, deixa esse homem fazer o que quiser. Pode ser uma manipulação de informação para as pessoas realmente acharem isso também. Pode, assim, o uso da informação é essencial para você mobilizar as pessoas, para você mandar recado, para você ameaçar. Então você cria todo um cenário, desde mobilizar suas próprias tropas, o moral das suas tropas, ameaçar o seu inimigo, olha, não reaja. E o Putin tem dito isso, ele vira e falou assim, desde o começo, antes de começar, ele virou e falou assim, não interfiram. Se vocês interferirem, vocês vão ver consequências históricas que vocês jamais enxergaram. Aí depois ele colocou as forças nucleares em alerta. Faz parte de criar essa percepção, às vezes ditadores eles tentam criar que eles são loucos,
Exatamente, tipo, não mexe comigo, não mexe comigo que eu vou apertar. sou louco, o líder da Coreia do Norte é só isso. Faz sentido isso que eu tô falando, Claro. pode ser uma... Pode ser uma estratégia, a gente não sabe, né? Agora, estou com o Padre Lucas, que está em Kiev agora. Não sei se você tem alguma pergunta para fazer para ele. Ô, Padre Lucas, estou aqui com o professor Roque, ele quer te perguntar. Eu queria entender, assim, você convive com os ucranianos mais de perto, o sentimento nacional, assim, da identidade. Os ucranianos, eles realmente, e você convivendo com eles deve perceber isso, eles sentem que eles não são russos, correto? Ou eles se enxergam como um povo separado, irmãos, durante muito tempo, talvez depois dessa guerra, essa história vai acabar, né? O ódio, a semente do ódio, da vingança vai tomar conta, mas eu queria ouvir um pouco de você essa sensação da identidade ucraniana em relação à identidade russa. Olha, eu cheguei aqui na Ucrânia em 2004. Eu peguei a primeira revolução, a famosa Revolução Laranja. Desde quando eu cheguei, a Ucrânia vai querendo cada vez mais se separar da Rússia, né? Primeiro, a mudança de idioma, porque quando eu cheguei, o idioma oficial era o russo. Depois ele se torna o segundo idioma. Depois ele não se torna o idioma do país, né? As pessoas conversam, falam. E com a segunda revolução que teve em 2014, onde a Rússia também entrou, tomou Crimeia. E a Ucrânia tem um desejo muito grande de entrar para a Europa. Mas esses são dois povos, como o senhor estava dizendo mesmo, né? Que são povos irmãos. São povos irmãos. Muitas famílias que têm parentes, os pais moram na Ucrânia e os filhos na Rússia, ou vice-versa. Então, é um povo que está muito unido. Eles não se sentem russos de jeito nenhum. Se sentem ucranianos. Aqueles que são russos, eles falam, eu tenho descendência russa. Como no Brasil, né? Eu sou brasileiro, mas eu tenho descendência libanesa, tenho descendência italiana, né? Aqui, todos eles apoiam, eles têm muito, muito forte sublinhado a descendência deles, né? Mas se sentem ucranianos. Os ucranianos se sentem muito ucranianos, não se sentem russos. Deixa eu perguntar uma coisa para o Sérgio. Ô Sérgio, a gente estava falando de fake news aqui e o papel da manipulação da informação numa guerra. Você é um jornalista e está aí cobrindo uma guerra. Como é que você faz para checar as informações? Você já percebeu que já tentaram passar alguma fake news para você em algum momento? Você olhou e falou, isso aqui parece nota falsa, eu não vou passar para frente. Como que você faz? Porque é conturbada aí a troca de informação, não? É dificílimo. Olha, a gente tem falado sobre isso com muita insistência nos programas que a gente faz no SBT News, mesmo nos noticiários, na programação do SBT, insistido muito nesse ponto, assim, até porque tem aquela velha frase, né? Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Né? Então a gente sempre diz que tem informações que a gente dá ali que são, mesmo vindo de fontes oficiais, não tem como você checar imediatamente. Né? Mesmo eu estando em Kiev, ficamos lá alguns dias, ou Lviv, ou outros pontos do país ali, a gente recebe as informações tanto do governo da Ucrânia quanto do governo da Rússia, e ali você tem que ter um filtro muito forte para analisar aquelas informações. Eu te dou um exemplo aqui. O governo ucraniano diz que são 10 mil, pelo menos, os soldados russos mortos. O governo da Rússia, essa informação é de ontem, o governo da Rússia diz que são 498. Né? E aí vai uma série de diferenças aí em relação... Exato, uma série de diferenças em relação a carros destruídos, aviões derrubados, em absolutamente todos os lugares. Kiev, Kharkiv, que é uma cidade ao leste, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, muitos civis atingidos ali, e inclusive uma área, e aí já entrando no que o professor falava, é uma área em que tinha muita simpatia pela Rússia, pela causa russa. Quanto mais a leste, mais ligados à Rússia eles são. E há partidos políticos, inclusive, que são partidos pró-Rússia. Nesse momento, eu conversei com um médico brasileiro que saiu de lá ontem, e ele me disse o seguinte, olha, mesmo esses partidos pró-Rússia, mesmo essas pessoas que tinham uma postura pró-Rússia, elas perderam o argumento, porque a cidade está sendo bombardeada. Né? Kharkiv foi uma das cidades mais destruídas nessa guerra. Então, essa rede que a Rússia tinha ali
de proteção, né, ela, aos poucos, ela também está sendo desintegrada, porque os caras não têm como defender mais. Né? Como é que você vai defender um governo que está destruindo a sua cidade, que está matando as suas pessoas? Então, tudo isso também é consequência de uma guerra. Mas você tem toda a razão, assim, informação é algo muitíssimo difícil da gente checar, a gente sempre coloca ali os poréns, porque é nossa responsabilidade fazer isso, né? E o que a gente tem tentado fazer, o que eu fiz todo esse tempo na Ucrânia, foi conversar muito com as pessoas, deixar que as pessoas contem as suas histórias, porque eu acredito muito nisso, assim, mais importante do que a quantidade de aviões, do que estratégias militares, essas também são informações importantes, mas nada é mais importante numa cobertura de uma guerra, e eu já tive em 5 delas, do que o drama humano, porque é ali que você vê o lado mais feio de uma guerra, Danilo. Ô, professor, então, aliás, eu vi uma vez você explicando logo no início do conflito que o que o Putin faz é isso aí, ele pega uma área lá que tem uns militantes dizendo, queremos anexar a Rússia, e fala, não, agora é o povo que está querendo, vai lá e pega. Mas você vê que o relato do Sérgio, que até quem era ucraniano simpático a anexar a Rússia, já está puto com a Rússia. Porque a Rússia está entrando lá e está matando o pai dele, está matando a mãe dele. Quando um cara com a mentalidade do Putin vai perdendo a popularidade, ele vai recuando ou vai enlouquecendo e dobrando a aposta? Infelizmente, ele vai dobrar a aposta. Porque... Ele não se intimida porque as pessoas... O mundo todo hoje odeia ele não se intimida com isso. Primeiro que ele é o homem mais poderoso do mundo. A pessoa física mais poderosa do mundo. Porque ele controla o maior território do mundo, o maior arsenal nuclear do mundo. Ele é a pessoa mais rica do mundo. Assim, é difícil de quantificar isso porque todo esse dinheiro que ele roubou, desviou com os oligarcas, não está exatamente no nome dele, mas ele controla todos os recursos desse país. Ele é um vilão do James Bond. Isso, ele é assim, o pior inimigo que você pode ter é o Putin. Por isso que o presidente da Ucrânia, ele é um herói. Assim, o que esse cara está fazendo é inacreditável. Primeiro que a quantidade de tentativas de matar ele diariamente, não é qualquer pessoa tentando te matar, é o Putin. Esqueci de falar até que ele é um ex-KGB, ele é um ex-espião, faixa preta de artes marciais. O pai dele era da KGB. Enfim, então, ele não está disposto. Ele é um vilão do James Bond. Isso, ele é um vilão e ele não tem, assim, quando você fala de uma saída para ele não tem saída, porque ninguém vai virar e falar assim, tá bom, Putin, nós vamos te dar uma casa e você pode morar ali feliz. Não, a saída para ele é ou matarem ele, ou ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser julgado num tribunal internacional de guerra. Então, ele vai resistir até o final, com todas as forças. Ele não tem como ceder. Ele vai reprimir população, vai prender, vai torturar, vai matar, vai fazer tudo o que for necessário para se manter no poder. E quando ele começa com atos muito mais agressivos e violentos, começa a ficar muito mais gente incomodada com ele, desde a população interna, da elite, dos oligarcas, dos empresários que estão do lado dele, até o mundo de fora. E aí o que ele faz? Ele recua, a postura dele, a posição, tudo que ele construiu, não tem esse espaço para o recuo. E por isso que é perigoso, por isso que é problemático, por isso que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo e olhar e falar assim, quais são os cenários? Existem possibilidades menores e maiores, mas as possibilidades a gente tem que olhar para todas, porque o que está em jogo é a paz no mundo. Nós estamos falando de potencial terceira guerra mundial. Totalmente. Não, e outra, o Putin é muito mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, porque o presidente dos Estados Unidos ele se submete ao Estado. Isso, porque o tem Putin legislativo, é o Estado. Tem judiciário, tem imprensa. O Putin é o Estado. Tudo é sobre o controle do Putin. Se não é, ele manda matar. Caramba, cara. Agora, você sabe uma coisa que eu vi na internet esse fim de semana? E acendo ainda mais o alarme com quem vem falar que vai regular a mídia. Eu vi na União Soviética, na Rússia, eu vi na Rússia jovens sendo parados pela polícia e a polícia da Rússia fala, me dá seu celular, deixa eu ver o que você está escrevendo no e-mail, deixa eu ver o que você está escrevendo no Twitter, deixa eu ver o que você está escrevendo no Facebook, prende ele. Ele falou que é contra a guerra, prende ele. Agora, a gente tem hoje no Brasil político que quer ser presidente dizendo que tem como meta regular a mídia. Olha onde isso para, cara.
Isso é não entender como funciona a democracia. Exato. São projetos autoritários, são projetos É aí populistas. que o objetivo é esse. Exato. E aí tem gente é destruir a regulando democracia. já. E parte do que nós estamos assistindo, Danilo, não é só uma discussão do projeto pessoal do Putin, da briga regional, da segurança, da OTAN, a Europa com a Rússia. Isso daqui, numa escala maior, a gente olhando para o mundo, é uma disputa entre o mundo livre e democrático contra o mundo autoritário, ditatorial, totalitário de regimes como a Rússia, como a China, Coreia do Norte, Irã e outros, que estão juntos querendo destruir esse estilo de vida livre, enfim, as instituições, o jeito que a democracia funciona. E é engraçado como a gente tem boa parte da mídia, de jornalista, de intelectual brasileiro que ainda simpatiza com essa corrente. Tem gente passando pano pro Putin. Porque ele tem lá uma estrelinha, tem uma foice e um martelo, então eu acho que talvez ele esteja certo. E o mais louco disso é que a gente vê da esquerda e da direita adorando o Putin, o que não faz nenhum sentido. Afinal de contas, como é que dois lados antagônicos do debate político podem gostar de uma figura sendo que eles estão nos seus opostos? Exatamente. E tem outra coisa que eu vejo, que uma fake news, que para mim, obviamente, é fake news, que o Putin tenta vender, é que ele só está atacando a Ucrânia porque está surgindo lá muita célula nazista e neonazista. O presidente ucraniano é judeu. Exatamente. E as pessoas compram. E tem jornalista brasileiro que passa isso. Porque você vê que para você mandar alguém pro paredão, basta... todo mundo que eu não gosto é nazista, é fascista. Então, justifica-se uma guerra. Ô Sérgio, hoje, segunda-feira, o que está acontecendo aí? Como é que está? Pois é, os caras tentaram fazer um corredor humanitário para tirar pessoas, principalmente de Kiev e do leste, daquela segunda maior cidade, eu estava falando para vocês, de Kharkiv, ou Kharkiv, na pronúncia em russo, eu não sou especialista, talvez o professor pode ajudar aí com a pronúncia, e de Mariupol, que é um ponto importante ali também, e de Odessa, que é outro ponto importante no Mar Negro. A proposta da Rússia, eles já tinham tentado fazer isso no fim de semana, não funcionou em nenhum dos 2 dias, e a proposta da Rússia nessa segunda foi o seguinte: olha, vamos fazer esse corredor humanitário, mas eu quero levar esse pessoal de Kiev para Belarus, que é quase um satélite da Rússia hoje, né, um aliado de primeira hora dos russos, e esse pessoal do leste eu vou levar direto para a Rússia. Ou seja, eles queriam controlar o fluxo, não só controlar o fluxo, mas também o destino dessas pessoas. Queriam evitar que essas pessoas fossem para outros países da União Europeia e levassem essas pessoas para Belarus e depois para a Rússia ou diretamente para a Rússia. O governo ucraniano classificou essa proposta como imoral e acabou não dando certo de novo. A Rússia coloca 3 condições aí para que as negociações avancem. Inclusive o Putin, o governo russo disse isso hoje, é o seguinte: se vocês fizerem isso, a guerra acaba agora, que é reconhecer a Crimeia, aquele território que foi tomado pelos russos em 2014, a gente estava lá, inclusive, contando essa história, reconhecer a independência dessas 2 repúblicas de Donbass, daquela região, Lugansk e Donetsk, e nunca fazer parte da OTAN, né? Essa aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Vai ser muito difícil, né? Porque a Ucrânia já sinalizou que reconhecer a Crimeia como russa nunca, reconhecer parte do seu território como uma república independente nunca. O que os analistas dizem aí que talvez haja um espaço para negociar a possibilidade da Ucrânia ficar neutra por um tempo e não, ou pelo menos por um tempo, e não fazer parte da OTAN. Mas reconhecer parte do território que ela perdeu como russo ou como outro país é algo que hoje o governo não sinaliza que vai aceitar e, portanto, é bem difícil ver uma solução à frente. Aliás, sendo bem chulo agora, isso aí é só a cabecinha. Sim. Se aceitar isso aí, entra o resto. Não, é só a gente voltar na história. Nos anos 90, quando a União Soviética ruiu, parte do seu arsenal nuclear estava colocado em outros países. Então tinha bombas atômicas da União Soviética na Bielorrússia, na Ucrânia e no Cazaquistão. Até em Cuba. Cuba eles começaram a colocar, deu a crise dos mísseis e tal, mas as bombas estavam nesses países. Aí o mundo inteiro se juntou e falou assim: olha, vocês 3, devolvam as bombas para a Rússia. E aí a Ucrânia foi a única que ela resistiu e falou: não, porque eu não confio na Rússia. E queria ficar com as bombas. E aí teve muita pressão do Ocidente,
a Rússia assinou um memorando, um acordo, dizendo o seguinte: eu vou respeitar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. A Ucrânia foi lá e entregou as bombas atômicas. Agora, se virar numa negociação hoje e falar assim, olha, você não vai entrar mais na OTAN, desculpa. E como foi falado no começo, acho que o Sérgio comentou muito bem, a opinião pública hoje na Ucrânia, antes o país era dividido meio a meio. Com a eleição desse último presidente, já estava muito mais, quase 70%, a favor de se aproximar do Ocidente. Depois de uma guerra que tem um monte de civis inocentes morrendo, o país sendo destruído, certamente a Ucrânia não vai abdicar dessa ideia de se juntar à OTAN, que é a aliança militar do Ocidente, para proteger. Porque como é que se protege disso? Agora, até agora, a maior retaliação que a Rússia está sofrendo do Ocidente é sanção financeira, né? As marcas estão saindo de lá, as empresas multinacionais estão saindo de lá. Isso faz a maior ameaça para o Putin ser quem é próximo dele? Porque deve ter um monte de bilionário próximo ao Putin. É Putin ou Putin? Putin. Esse Putinho. Putin. 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 Tem um monte de bilionário perto dele que está deixando de ser bilionário. Está deixando de ser milionário, porque está todo mundo tirando dinheiro de lá. Mas isso sabe, pode acabar com alguém matando ele? Pode, mas ele nos últimos dias, há uns 4 dias atrás, 5, ele fez uma reunião com todos os grandes oligarcas, os bilionários do país. E virou e falou assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Se vocês não estão satisfeitos, agradeçam porque vocês ainda têm algo. Ou seja, você perdeu 2, 3, 4 bilhões, mas é melhor você ficar com 1 do que você não ter nada. Então, ele já deu o recado assim, olha, não reclamem, vocês têm que estar comigo, e ele trouxe sanções para o Ocidente. Então, ele obrigou todas as empresas que estão na Rússia a falar, vocês também não podem fazer negócio, e eu quero ver quem é que vai descumprir as regras. Ele vai aprisionar, vai roubar os negócios. Então, assim, hoje eles não estão unidos e com coragem e com um plano para derrubar o Putin. Claro que isso pode acontecer com o tempo, conforme eles forem sentindo que a situação está ficando muito ruim. Mas hoje, o Putin já deu o recado dele. Falou, ó, se você não fizer o que eu quero, eu vou matar cada um de vocês, vou roubar tudo que vocês têm, vou aprisionar. Tem vários desses oligarcas que já foram presos, estão lá presos, perderam tudo. Eles têm que fugir. Então, assim, essa é uma preocupação, até porque esses ditadores, Danilo, eles caem muito mais por um golpe interno do que revolução das pessoas na rua, dispostas a morrer e tal. O monopólio da arma é deles. Então, assim, o risco maior está ali. Mas o Putin controla a parte da força, por mais que eles tenham dinheiro. A gente está mais perto de um cessar-fogo, está mais perto de uma nova Guerra Fria, ou está mais perto da Terceira Guerra Mundial? Cedo demais para falar? Olha, é difícil dizer, mas eu não acho que nós estamos nem em Guerra Fria, nós estamos em Guerra Quente. Porque está acontecendo uma guerra hoje, e não é uma guerra pequena, é uma guerra gigante. Acho que hoje nós estamos mais perto e devemos ter mais receio do Putin querer atacar algum outro país, pode ser a Moldávia. E da China pegar um embalo. Ou da China fazer alguma coisa do lado dela porque se sentiu que é o momento, apesar que nos últimos momentos ou nos últimos dias a China tem recuado um pouco do que como ela se comportou inicialmente. Agora, o cessar-fogo, eu acho que nós estamos muito longe. Tudo que a Ucrânia quer é diferente do que a Rússia quer. É muito contraditório. Normalmente, cessar-fogo nesses momentos que ainda não tem espaço para acordo é só para os dois lados descansarem, reagruparem, rearmar, pegar mais mantimento, mais munição e voltar para o combate. Daqui para frente, a guerra para a Rússia vai ser muito mais difícil, porque ocupar cidades grandes, você tem que ser muito mais violento. Vai ser muito mais sangrento para os ucranianos. Mas para a Rússia vencer daqui para frente, não vai ser fácil. No longo prazo, eu diria que a Rússia vai perder. A Ucrânia tem esse cacife todo para ficar segurando a Rússia? Ela precisa de ajuda do Ocidente. Porque parece que a OTAN não... O Ocidente já está levando armas, precisa continuar levando. Uma das grandes discussões aí importantes é aviões. Porque o domínio do espaço aéreo determina muito numa guerra. O presidente pediu para fechar o espaço aéreo. Isso, ele pediu uma zona de exclusão aérea, que ele queria que o Ocidente viesse e falasse, olha, aviões russos não podem entrar dentro da Ucrânia. E aí o Ocidente recuou. Por quê? Para você fazer isso valer, você tem que decolar um avião americano, vários,
E aí, quando o avião russo entrar no espaço aéreo, você tem que falar, olha, sai do espaço aéreo ou eu vou te derrubar. E aí começou uma guerra mundial. Isso aí é a Terceira Guerra Mundial. Isso é a Terceira Guerra Mundial. Porque é um confronto direto entre americanos e russos, um atirando no outro. Por isso que o Biden e os Estados Unidos o Biden falou desde o começo, não colocaremos tropas americanas nesse conflito. Por quê? Porque se tiver um americano atirando num russo, é a Terceira Guerra Mundial. E isso não aconteceu na Guerra Fria e a ideia era que não acontecesse agora. Então, esse é o medo e o problema de fazer uma zona de exclusão aérea. Qual que é a outra ideia? Vamos dar aviões para os ucranianos. Da onde seriam esses aviões? Da Polônia. Que aviões? Aviões soviéticos, os MiGs, que os poloneses têm, velhos. Aí os americanos dariam novos aviões americanos para os poloneses e os poloneses entregariam os velhos para a Ucrânia. Porque os pilotos ucranianos sabem pilotar esses aviões. Só que aí tem um problema, porque esses aviões, como que vão ser entregues e onde que eles vão ficar? Não adianta você entregar um monte de avião, os russos irem lá e destruírem os aviões no primeiro dia. Só que se os aviões estiverem usando pistas e pouso na Polônia, aí a Rússia já falou o seguinte, ó, se você usar outro país como base, eu vou atacar esse outro país. Só que esse outro país é a Polônia, que é um membro da OTAN. E aí, de acordo com a aliança militar, você está atacando e declarando guerra à OTAN, ao Ocidente. Então, aí o Ocidente está com medo em como fazer essa entrega desses aviões. Sem virar uma guerra mundial. É. Delicada. Padre, você está num abrigo subterrâneo, é um bunker? É quase um bunker. Quase um bunker. Professor... Eu estou justamente no lugar onde está o aquecimento da igreja. O professor Roque queria perguntar... O sistema de aquecimento. O professor Roque queria perguntar sobre o medo, não é? Eu queria saber como é que as pessoas estão, padre. Elas estão assustadas, estão com medo, estão com esperança ou estão dispostas assim, a lutar? O medo das pessoas, eles estão bastante acostumados já. Estão bastante acostumados com os barulhos, com as bombas. Até eu estou meio acostumado, parece uma coisa familiar. Realmente, isso que nós estamos vivendo em quase 2 semanas, quase uma semana, mais de uma semana, parece que é toda a vida assim, porque a tensão é tão intensa, é tão grande, que parece que você está vivendo assim sempre, né? Então, o medo do começo, que sentiam as pessoas também, o pavor dos primeiros dias, já não existe. Olha, eu quero agradecer, Padre Lucas, muito obrigado aí, que Deus proteja vocês aí nesse momento, tá bom? Leve aí para o povo ucraniano, obrigado, diga amigo. que o Brasil está com eles, tá certo? E quero agradecer também ao Sérgio, muito obrigado, Sérgio, pela participação, obrigado pela atenção, pelas informações. Valeu, abraço. E quero agradecer ao professor Roque, obrigado por ter Obrigado, vindo, Danilo. professor, foi um prazer. Prazer foi meu.